Bom dia, meu nome é Silas Anchieta, da API Brasil. Gostaria de dar as boas-vindas para mais um webinar realizado pela API Brasil, hoje com o tema Como se beneficiar do sistema de cabeamento ASE, instalação e diagnóstico. Bom, o nosso objetivo hoje é comentar algo a respeito de como aumentar a produção, como reduzir o tempo de máquina parada, né, através do sistema de cabeamento ASE, como ele pode ajudar nesse processo. Então, eu, nesse instante, gostaria de comentar um pouquinho sobre a API Brasil, para aqueles que estão conosco pela primeira vez, né? A API Brasil é uma associação empresarial que tem o objetivo de promover a tecnologia dos protocolos de comunicação Profibus, Profinet, o Profisafe, Profidrive, Profienergy, a IO-Link e também o protocolo ASE Interface, né? E o webinar é mais um veículo que nós temos para poder nos comunicar com toda a sociedade envolvida e interessada nos temas das tecnologias de comunicação. Então, esse ano e o ano passado, nós iniciamos esse trabalho com o webinar e o nosso plano é de intensificar o número de eventos dessa natureza. Então, por favor, mantenham-se conectados aí no nosso site, nas redes sociais, que vocês serão informados aí dessas atividades, né? Bom, a associação também, ela tem o objetivo de busca, né, organizar uma série de outros eventos para justamente disseminar conhecimento, desenvolver ações onde a gente, de fato, consiga promover a tecnologia, né? Ou seja, publicar material técnico, os treinamentos, publicar, inclusive, livros no idioma local, né? Apoio técnico que ele ocorre através da estrutura da associação, que nós chamamos de Centro de Competência em Profibus e Profinet certificado, né? Então, essas instâncias, elas são, na verdade, funcionam como o braço tecnológico da associação e servem para oferecer esse tipo de apoio e ser mais uma referência técnica dentro do universo das tecnologias, né? Organizar workshops em planta dos usuários, né, para a gente poder interagir diretamente com o usuário, entender alguns dos problemas e poder levar algumas soluções e respostas, né, dentro do universo das tecnologias com as quais nós trabalhamos, né. Só queria lembrá-los que esse evento de hoje, ele está sendo gravado, né? E então todos estão cientes, de acordo com o compartilhamento das informações e mesmo até o cadastro e registro da gravação do áudio. Okay? Antes de passar a palavra para o nosso colega que vai apresentar o tema de hoje, eu só gostaria de passar mais alguns avisos, né? Convidá-los a visitar o nosso site, né? Lá nós temos uma seção de vídeos onde a gente disponibiliza a gravação deste evento, vai estar lá, né? E como eventos passados, estão lá uma série de vídeos gravados dentro do site da associação, mesmo pelo próprio YouTube,
todos também poderão ter acesso a esse material, né? Queria comentar e lembrá-los da nossa agenda de treinamento, que esses treinamentos são realizados através do nosso centro de treinamento em Profibus, Profinet, certificado também. É outra instância que faz parte da estrutura do Profibus, do PI Brasil, né? E dedicada à qualificação de profissionais, né? Então, nós vamos ter um treinamento agora de 25 a 27 de novembro, é um treinamento de engenheiro Profinet certificado, é um treinamento avançado, né? Essa edição desse treinamento vai ocorrer em São Paulo, na estrutura do Centro de Competência Profibus Profinet do Inatel. Entretanto, ele será realizado em São Paulo. E no mês de dezembro, de 9 a 13 de dezembro, nós teremos o treinamento de engenheiro instalador Profibus certificado, que vai ocorrer em Santa Rita do Sapucaí, também dentro da estrutura do nosso centro de treinamento. Semana que vem nós temos um outro webinar sobre a tecnologia IO-Link, no dia 27/11. Todos estão convidados, né, a estar conosco. E no dia 12 de dezembro nós vamos estar em Pindamonhangaba, no Senai de Pindamonhangaba, para realizar um evento presencial. Lá nós vamos ter algumas palestras, vamos ter um momento também de demonstração da tecnologia através de kits didáticos. Então, também convido a todos a que puderem participar conosco. Bom, então, eu gostaria, então, nesse momento, de passar a palavra para o meu colega, o Vinícius Lopardo. O Vinícius, ele é diretor de tecnologia ASI Interface no PI Brasil, e também ele é gerente de marketing na IFM Electronics aqui no Brasil, né? Então, eu desejo a todos um bom workshop, um bom webinar, né? E que realmente seja bem esclarecedor e atenda aí as demandas de todos. Então, queria passar a palavra agora para o Vinícius. Vinícius, por favor. Obrigado, Silas. Bom dia a todos, eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Bom, eu pensei muito sobre o assunto de hoje, né? Como que a gente poderia tornar isso de uma forma fácil de ser entendido e compreendido, né? E de que forma a gente pode extrair o melhor do sistema de cabeamento ASI, né? Antes de eu começar, eu queria dizer o seguinte, que vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas, dúvidas, tá? Eu pretendo respondê-las à medida que for possível, ou se eu ver que tiver muitas perguntas, eu deixo um pouco para o final. Então, eu vou dosando aqui à medida que as perguntas chegarem, tá? Como o Silas bem disse, eu atualmente trabalho na IFM Electronic, aqui no Brasil. Sou responsável pelo suporte técnico também, mas o meu cargo é de gerente de marketing, tá? Então, hoje eu fico muito mais interno aqui, cuidando das ações burocráticas da empresa. Mas vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui, espero que vocês já consigam ver, só um instante.
Só um instantinho que eu vou compartilhar minha tela aqui, só um instante. Perfeito, gente. Eu imagino que agora vocês já estejam vendo, né? Antes de eu seguir adiante aqui com a apresentação, eu acho importante colocá-los ao par desse site, tá? O ASI 5.0, ele já foi apresentado na feira, né, de Hannover desse ano e também vai ser reforçado a mensagem agora na SPS, também na Alemanha, agora em novembro. Para aqueles que tiverem mais curiosidades e quiserem saber mais sobre o assunto ASI, vocês vão encontrar muitas informações nesse site, tá? Ele está em inglês e em alemão, mas eu imagino que vocês consigam aqui também usar as ferramentas de tradução, acho que facilita muito a comunicação aqui, tá? E o ponto importante é que eu gosto muito de salientar que tem as vantagens, né, de se utilizar o sistema de cabeamento ASI, ele faz de uma forma bem sucinta e bem resumida aqui no site, tá? Inclusive mostrando uma topologia, né, como que seria a conexão agora do ASI com a indústria 4.0, tá? Então ele faz essa conexão e essas informações estão aqui no próprio site, tá? Muitas das informações que vocês verão, ela também aparece no site do ASI 5.0. Ok? Então vamos lá. Bom, acho que não tem como eu falar dos benefícios, né, e vantagens de diagnóstico, sem eu falar um pouco e de forma bem sucinta sobre o que é o ASI, tá? E eu pretendo ser bem sucinto mesmo, para a gente tentar ir para uma parte um pouco mais prática. Bom, na verdade existem hoje uma infinidade de protocolos de comunicação no mercado, e quando eu penso no ASI, né, eu penso ele no nível mais baixo, no nível de sensores e atuadores. Então, o sistema de cabeamento ASI, eu digo que ele não fica competindo com o Profinet ou Profibus, né, porque são outras camadas de comunicação num topo da pirâmide um pouco mais acima. Então, quando a gente fala do ASI, a gente está olhando para a base da pirâmide, tá? Bem embaixo. Então, se vocês pensarem nessa pirâmide aqui, tá vendo? O ASI está bem aqui embaixo e os outros protocolos de comunicação, como o Profibus e o Profinet, são superiores, eles estão mais acima, né? E qual que é a grande vantagem? A grande vantagem é que o sistema ASI de cabeamento, ele é um cabo único, né, com 2 fios, e vocês vão ver lá para frente, para fazer toda essa comunicação de sensores e atuadores, tá? Então, facilita muito o tempo gasto para fazer a instalação e a redução de cabeamento, ela é bem significativa, né? O sistema de comunicação, ele é aberto, porque, na verdade, ele não é proprietário de um único fabricante, tá? Foi um grupo de fabricantes que se juntaram e construíram esse protocolo de comunicação. Então, ele é aberto, então ele conversa com diversos fornecedores, o que é bom, o que significa que vocês não ficam presos a ninguém, né? É uma interface padronizada, então a gente consegue fazer a conexão dos sensores e atuadores no nível de processo, e um sistema muito simples, porque a alimentação e dados são transmitidos por um único cabo de 2 vias. Essa é a grande vantagem do sistema de cabeamento, uma das, né? Bom, também não dá para eu falar do ASI 5.0 sem falar do que nós temos hoje, tá? E eu vou ser bem sincero com vocês, se vocês perguntarem se, por exemplo, a EFM já está no ASI 5.0, eu vou dizer que não, tá? Por quê? Porque ainda nós estamos desenvolvendo devices para
se comunicar com essa versão 5.0. Então, hoje, na prática, né, e eu vejo com os colegas também, outros fornecedores, que a gente está na mesma página, a gente ainda está no ASI 3.0, mas tem que ser dado esse passo, né? Então, o passo já da existência desse protocolo, dessa mudança do protocolo, fez com que todos os fornecedores se movimentassem para se adequar, e a gente também está fazendo isso. Tá? Então, como eu falei lá atrás, o ASI 3.0, esse daqui é a premissa dele, né, só para vocês entenderem, transmissão de dados e alimentação através de um único cabo. A gente consegue colocar até 31 escravos, com 4 entradas e 4 saídas cada. Na versão 3.0, vocês reparem que ele já aumentou, ele foi para 62 escravos. E vocês vão ver que na versão 5.0 isso também aumentou. Integração com sistemas de segurança, a gente consegue utilizar com o sistema de cabeamento ASI. Conseguimos também ter um altíssimo grau de proteção, tá? IP65, IP67 ou até mesmo IP69K para algumas aplicações. E a distância, normalmente, quando a gente fala numa topologia ASI, a gente fala com distâncias de cabo de 100 metros. Né? Pode ser ampliada essa distância? Pode, mas aí nós temos que usar alguns recursos adicionais, como plugs de extensão, ou mesmo repetidores, para a gente conseguir essas distâncias que vocês estão vendo aqui, de até 400 metros, né? Por exemplo. Tá? Então, esse é o básico para a gente começar a entender do ASI 3.0. Tá? Os dispositivos que nós temos para o ASI são todos esses que vocês estão vendo. Nós temos desde módulos I/O, temos gateways, PLCs, acessórios para fazer essas conexões de campo, ou mesmo de painel, fonte de alimentação específica, tá, para o sistema ASI, porque ele demanda de um pouco mais de tensão, não é uma fonte de 24 volts normalmente utilizada, é uma fonte que fornece uma tensão um pouco superior. E tem sensores e atuadores que também já se comunicam diretamente em ASI. Tá? Então, o que significa que você pode plugar diretamente no cabo, não precisaria ter um escravo intermediário. Tá? Bom, aí os destaques do ASI 5.0. Eu fiz questão de extrair 2 pontos bem importantes aqui, que eu acredito que faça toda a diferença. Uma delas é essa facilidade da integração com o IO-Link, que nos leva, assim, à indústria 4.0. Tá? Então, hoje não daria para falar de ASI em indústria 4.0 sem essas mudanças, seja na comunicação com o IO-Link, ou seja na questão de quantidade de escravos e de tempo de resposta. Porque hoje o tempo de resposta de uma interface IO-Link ela é muito superior ao que nós temos hoje no ASI. Então, por isso, essa adaptação ela é necessária. Tá? Então, o que eu gostaria de ressaltar aqui para vocês é, primeiro, a integração com os produtos IO-Link. Então, a gente consegue colocar aqui até 96 escravos. E a gente também consegue ter um tempo de resposta menor ou igual a 5 milissegundos. É claro que isso depende muito da quantidade de informações que a gente está trocando. Tá? Além das outras características que eu posso usar o meu ASI para conectar com produtos safety, e aí só para tentar falar a mesma língua, né? Quando eu falo produto safety, eu estou falando de botão de emergência, eu estou falando de cortinas de luz, eu estou falando de comando bimanual, ou relé de trava de porta, né, de segurança. Então, são todos os acessórios esses que a gente consegue usar aqui também no sistema de cabeamento ASI. O diagnóstico, eu vou tentar mostrar algumas coisas aqui para vocês. Eu tenho um sistema conectado, eu espero que a gente consiga trabalhar com ele agora. E o grande diferencial, né, a compatibilidade. Vocês vão ver que o cabo ASI ele é codificado, então são 2 fiozinhos aqui internamente, né, como eu havia comentado. Eles transmitem dados e alimentação, e esse cabo codificado é o que permite que a gente não cometa erros. Então, quando você vai instalar um módulo ASI, um escravo, né, no campo,
não tem como você encaixar errado, tá? Ele não permite isso. Então, acho que é uma das grandes vantagens na hora da manutenção ou reposição de peça, tá? Então, isso é muito bom. Vou passar um pouquinho. Topologias, tá? O ASI ele é flexível a ponto de nos permitir a fazer qualquer tipo de topologia que vocês estão vendo aqui, tá? Linha, estrela ou árvore. Qualquer outra combinação a gente pode fazer, tá? É claro que nós temos que respeitar aquelas distâncias que eu mostrei lá anteriormente, tá? Então, assim, posso fazer qualquer uma das topologias? Posso, contanto que elas não ultrapassem do limite máximo que nós vimos ali atrás. Inclusive, aqui tem alguns exemplos, né? Esse é um sistema ASI padrão, onde a gente tem um mestre, a gente tem uma fonte de alimentação e os escravos aqui um ao lado do outro. E vocês veem que normalmente o padrão são 100 metros. A partir do momento que eu quero ampliar essa distância, eu preciso de alguns acessórios adicionais, como, por exemplo, um plug de extensão. E por aí vai. Então, por exemplo, se eu quiser com repetidor, eu tenho uma limitação de repetidores, eu não posso pôr quantos eu quiser, eu posso pôr no máximo 2, e isso me permite, por exemplo, um alcance aqui de 300 metros. E ao passo que se eu fizer a combinação do repetidor, plug de extensão, eu consigo uma distância um pouco maior, tá? E podendo chegar de escravo a escravo em 600 metros, de acordo com essa configuração, ou seja, repetidor, repetidor, plug de extensão, e a distância entre o último escravo e esse outro escravo aqui pode chegar a 600 metros. Tá? Então, só para vocês entenderem um pouco e vocês olharem para esse sistema de cabeamento, que ele realmente não se compete com nenhuma questão de protocolo, Profibus ou Profinet, tá? A gente ainda está falando de um nível ou de um conhecimento muito inferior. A gente não precisa saber de programação nesse momento, né? Eu vou tentar mostrar isso adiante para vocês. E é por isso que eu gosto muito de falar aqui sistema de cabeamento, né? E não rede, porque às vezes a gente acha que é uma coisa muito complexa, né? Aqui, esse é o cabo que nós temos, é um cabo codificado e com 2 vias, e ele tem a conexão que nós chamamos de tipo vampiro, né? Então, é como se fosse um sanduíche, você abre o módulo ASI, a base e a parte superior, você desconecta uma da outra, põe o cabo no meio e fecha, parece realmente um grande sanduíche. E você faz essa conexão sem uso de ferramenta específica. Eu não preciso de um decapador, eu não preciso de uma chave de fenda, eu não preciso de nada, tá? É simplesmente plug and play. E, de novo, isso facilita e ganha-se muito tempo na manutenção, né? Aqui a questão de topologia de rede, como eu falei anteriormente, a gente pode fazer N tipo de situações, tá? Isso não é um problema para o sistema de cabeamento ASI. E os benefícios aqui de uma forma bem sucinta, né, só para vocês entenderem. Então, qual que é a grande vantagem, né? Torna-se uma estrutura muito simples, porque é um único cabo, então é um único par de fios. Então, imagina vocês que eu vou ligar um sensor qualquer, e qualquer sensor que eu ligue hoje, eu preciso de pelo menos 3 fios, né? E se você for passar isso para a sua instalação, você vai ver que você vai ligar um monte de fios. Para um sensor são 3 fios. Se eu estiver falando de 100 sensores, então são 300 fios. Então isso acaba, né, de um modo bem exagerado de se explicar, mas reduz muito o seu espaço dentro do painel, o seu custo com ferramentas e tempo de manutenção, ou de montagem, perdão, e de uma forma muito segura, porque o cabo, ele, como eu falei anteriormente, ele é codificado. Né? Bom, e o que acontece? Né? O baixo custo de manutenção em caso de falha devido à troca facilitada de escravos.
É interessante isso porque eu não sei se eu vou conseguir simular agora, mas o que significa isso? Que o seu sistema ASI ele pode estar rodando e você identifica que somente um escravo deu problema, você não precisa parar esse seu sistema. Basta você ir lá até esse escravo e substituir esse escravo por um novo, tá? Você não terá problema contanto que seja o mesmo escravo, né? Se você pegar um outro escravo, aí você vai ter algumas dificuldades, você vai ter que fazer um reconhecimento da rede. Tá? A rede, ela entende que se for o mesmo escravo, tem o mesmo, vamos dizer assim, perfil e o mesmo ID, então a rede mesmo se identifica e faz essa reposição automaticamente. Então você não tem problema com parada da sua rede ou queda de rede, né? O seu sistema ASI de cabeamento ele permanece. Ok. Bom, onde que nós podemos usar, então? O ASI, pessoal, ele pode ser usado em qualquer setor, tá? Nós temos algumas aplicações, algumas experiências dentro desses setores, né? Seja automobilístico, papel e celulose, transportadoras, máquinas e ferramentas, açúcar e álcool, alimentos e bebidas, ou seja, não tem restrição para o uso desse tipo de tecnologia, tá? Então, pensando lá nos seus sensores, nos seus atuadores, a gente consegue espalhar essa tecnologia ASI para qualquer setor, tá? Antes de eu entrar aqui, deixa eu fazer uma coisa para vocês. Eu vou mostrar aqui, ó, de uma forma mais prática, o que eu tenho aqui, né? Bom, como eu espero que todos continuem vendo a minha tela, né? Ok. O que eu tentei trazer aqui para vocês, né? Para mostrar um pouco dessa facilidade de diagnóstico e também da instalação, né? Da instalação, realmente, eu não consigo mostrar, a não ser os vídeos, tá? Esses vídeos aqui, eles são bem autoexplicativos e vocês vão ver que é realmente plug and play. Eu não tenho nenhuma peça aqui que eu consiga mostrar agora para vocês. Mas eu tenho um kitzinho que ajuda a vocês entenderem a que nível de diagnóstico eu posso chegar, tá? Então, só para vocês entenderem, aqui está simulando o meu mestre ASI, ou um gateway, tá? Pode ser um gateway, não tem problema. Ele pode trabalhar como CLP ou como gateway. Na maioria das vezes a gente usa como gateway aqui na EFM, porque as redes superiores geralmente são Profibus, Profinet, né? As de mercado. Nós temos aqui um módulo que se comunica ASI a IO-Link, tá? Mas, por enquanto, se atentem à questão do ASI, tá? Depois eu explico a questão do porquê que a gente colocou o IO-Link aqui também. Eu vou entrar aqui numa outra tela. O que acontece? Esse gateway que eu tenho comigo, ele tem uma interface web dentro dele, o que me permite fazer isso que vocês estão vendo. Eu ponho o endereço IP dele, né? E consigo enxergar tudo que nós temos nessa interface web. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, eu tirei um módulo escravo e recoloquei um novo, né, um outro modelo, muito provavelmente a minha rede vai sinalizar um erro, né, porque ela identificou um módulo que antes não foi projetado e agora está presente. E aqui esse Quick Setup, eu clicando aqui, a rede faz uma varredura. Então, o mestre, na verdade, ele chama pelos escravos e retorna. Se todos os escravos responderem, tá tudo ok. Se não, a gente vai continuar vendo uma mensagenzinha de erro aqui, né? E, além disso, eu tenho diversas outras possibilidades aqui dentro, tá? Mas eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Só um instante, deixa eu ver se tá conectado. Deixa eu desligar aqui da tomada e vou conectar para vocês. Só um instante.
Eu fiz uma simulação aqui, tá? Eu desconectei o meu sistema, só para poder gerar uma falha. Eu espero que ele gere essa falha aí para vocês. Só um instantinho que está reiniciando aqui, tá? Eu vi que teve uma pergunta de um colega aqui, eu só estou esperando finalizar essa parte aqui da demonstração e a gente já responde, tá? Eu já seguro só segura um instantinho que eu já respondo para vocês. Deixa eu ver se ele já reiniciou. Ainda não. Ó, pronto. Então, é isso que acontece. Então, imaginem vocês que eu estou fazendo a minha conexão pela primeira vez, coloquei todos os escravos, enderecei todos de acordo, tá? Então, escravo 1, escravo 2, escravo 3, e, porventura, um deles eu esqueci de colocar, tá? Porque, normalmente, o escravo ele vem com o endereço 0, isso é de fábrica, ele vem sempre com o endereço 0. E a gente tem que dar um endereço para ele, né? Então, quando eu coloco na rede e não faço um quick setup, por exemplo, ou faço o endereçamento, a própria rede, vamos dizer assim, ela já me dá um diagnóstico, tá vendo? Ela está falando que aqui, ó, no escravo, eu estou com algum problema. Como esse módulo em questão que eu tenho, ele ocupa todos esses slots aqui, tá vendo? Todos esses escravos. Então, ele está dizendo que eu tenho aqui problema do escravo 1 ao escravo 5, tá? Porque esse módulo aqui em questão, ele consome todos esses espaços. Então, reparem que ele está aqui, ó, no modo single. Eu tenho a versão de endereçamento A e B, mas não é o nosso caso, tá? E para resolver esse problema, é simplesmente, eu venho aqui no Quick Setup, faço uma busca, uma varredura pelos módulos, né? E ele tende a normalizar. Então, repara que, assim, a nível do escravo, né? Então, tem que ficar bem clara essa mensagem, eu consigo ter todo o diagnóstico, seja aqui do meu gateway, também tenho o diagnóstico do meu gateway, tá? Eu posso vir aqui e olhar para o meu gateway, mas o ASI ele me dá um nível de informação ou de diagnóstico até o escravo. Aí vocês podem falar assim, poxa, e o device, né? E o sensor que está lá na ponta? E aí eu explico através do IO-Link. Foi por isso que eu fiz questão de colocar um módulo que conversa ASI e IO-Link, porque eu consigo ver até a ponta, tá? Então, isso é um dos pontos e uma das grandes vantagens. Eu vou entrar aqui para vocês, ó. Vou selecionar um escravo. Eita. Vamos ver o que houve. Deixa eu atualizar aqui. Só um instante. Só vou desconectar aqui e conectar, porque ele trouxe todos, se vocês olharem aqui, as informações de fundo de escala. Só um instantinho. Vamos ver se ele reseta. E aí a gente consegue brincar um pouco mais aqui.
Agora eles estão voltando. Vamos ver. Deixa eu resetar aqui. Aí, pronto, voltar. Bom, então o que acontece? Agora eu consigo clicar num escravo específico, né? Um slave específico e monitorar esse slave. Então, por exemplo, tá? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu abrir uma outra página para vocês. 192. Só para vocês entenderem, eu conectei 3 sensores aqui, um sensor indutivo, um de pressão e um de temperatura, e o escravo 3 especificamente é esse sensor indutivo. Então, o que acontece? Aqui eu tenho a informação de tudo que está acontecendo com esse sensor indutivo. Tá? Eu sei que ele está ativo, eu consigo ver o endereço dele, consigo também fazer alguns ajustes de parâmetros, se for necessário, alterar o endereço dele, tudo através dessa interface web. E eu vou mostrar aqui para vocês que ele está funcionando. Se vocês olharem aqui nesses valores de processo, né, essa entrada, eu já coloquei aqui o sensor indutivo próximo ao metal e vocês estão vendo ele funcionar. É a mesma coisa que acontece aqui na visualização. Eu só trouxe esse valor de processo para frente, tá? Então, mesma coisa. E aí vocês vão perguntar, poxa, um sensor indutivo que mostra um valor assim estranho? Pois é, isso é porque a gente está configurando e usando as informações através do IO-Link. O que acontece é que a gente transforma um sensor que simplesmente era um on e um off, né, a gente só tinha informação ligado e desligado, em mais dados. A gente consegue agora saber, por exemplo, até a proximidade. Eu conseguiria ver, ó, é que o meu metal aqui é muito pequenininho, né? Mas eu consigo ver a distância. À medida que eu vou chegando próximo do metal, eu vejo esse valor de processo. E consigo também, eu vou desconectar o sensor, vocês vão ver que ele vai sumir. Mas isso é em função do IO-Link. Tá? Isso tem que ficar claro, não é o ASI que vai te entregar essa informação. Tá? Então, eu fiz questão de combinar as duas coisas, porque o ASI, pela praticidade, e o IO-Link em função da quantidade de dados, eu consigo ter mais informações. Então, reparem que aqui eu consigo trabalhar dentro desse escravo, ou, por exemplo, dentro desse escravo, que é o meu sensor de temperatura, e vocês devem ver aqui também o valor de processo desse sensor de temperatura. Ele demora um pouco mais, tá, para responder, e vocês estão vendo ele aqui. Tá? Então, o que acontece na prática é que o sistema de cabeamento ASI ele tem um diagnóstico e uma forma de se trabalhar muito simples. Eu não preciso conhecer de programação nesse ponto, tá? Até agora, o que eu fiz? Eu só coloquei os módulos escravos e coloquei um endereçamento neles. É claro que toda essa parte que vocês estão vendo aqui, aí é o trabalho que eu tive que fazer com o meu pessoal aqui da engenharia, de criar um programa, um WebVisu, né, aqui dentro, e transformar esse meu gateway em CLP para ter essas informações. Mas na prática, o ASI, eu não preciso ter esse conhecimento. Tá? Consigo ver aqui, por exemplo, se eu tenho problema de tensão, então eu consigo monitorar se eu estou com um problema numa fonte de alimentação, falta a terra, né? Às vezes é um problema de rede, né? De alimentação e de aterramento, que isso interfere na alimentação da fonte. Tá? Aqui, a tensão ASI fornecida, o sistema ASI, de uma certa forma, está simétrico, né? Ele tem que ser simétrico, é dessa forma que ele entrega as informações e dados. Então, todas essas informações eu tenho dentro da minha interface web, tá? Eu consigo fazer isso aqui. Inclusive, trabalhar
com a rede superior, né? Aqui nesse caso eu tenho aqui um módulo que comunica com a internet, mas pode ser com o protocolo Profibus e Profinet. E eu conseguiria mexer por aqui, fazer a parte da configuração e diagnóstico dessa rede por aqui também, tá? Isso depende muito da sua aplicação. Ok, pessoal? Deu para entender um pouco sobre como eu posso fazer esse diagnóstico? Isso, de uma forma bem simples, tá? Eu consigo monitorar dessa forma que eu mostrei para vocês, de uma forma muito simples, se o escravo está ativo ou não ativo, e os dados que estão saindo na porta desse escravo, né? Eu consigo saber. Mas, talvez para ficar claro, numa aplicação, eu vou mostrar isso aqui, ó. A gente fez uma apresentação no evento na FenaSucro, onde a gente pegou, no caso, naquela ocasião, né, para açúcar e álcool, e a gente fez a questão de mostrar um case que nós encontramos, tá? Eu vou pular essas etapas aqui, porque o que é importante, eu não sei se todos conhecem esse processo, é esse daqui, uma medição de nível de cana-de-açúcar. E por que a gente utilizou o ASE, né? Então, eu vou mostrar um exemplo. Para medir nesses doneles, né, assim como são chamados, esses na verdade, são quase como se fossem silos, né, que medem, armazenam aqui a cana-de-açúcar, o bagaço da açúcar, e nós temos sensores para fazer a medição desse nível. A medição desse nível normalmente é pontual, tá? E o que acontece? Ela acaba se tornando imprecisa, porque a cana, às vezes, ela está úmida, às vezes ela está molhada, e a gente tem medidas de capacitância diferente, às vezes temos espaços aqui, etc. Então, isso dificulta um pouco. A situação, na verdade, na prática, é que a medição, como eu falei, desses desafios, ela é feita por esses sensores capacitivos e a pessoa precisa ir lá pessoalmente fazer esses ajustes manualmente. Tá? E é um risco muito grande, porque esses processos aqui de cana, eles são grandes e logo abaixo aqui tem partes do processo que podem ser perigosas para a pessoa. Então, ela tem que tomar muito cuidado. A pessoa tem que ser habilitada para mexer aqui. E por que a gente sugeriu o sistema de cabeamento ASE? Primeiro, para eliminar ou reduzir o tamanho desses cabos que nós temos aqui, o painel, ele ficou muito menor. E a gente consegue fazer esse ajuste remotamente, como eu mostrei para vocês, através do IO-Link. Então, eu criei parâmetros de ajuste dentro do sensor. Então, eu imputo os dados do sensor manualmente. Tá? E foi dessa forma que a gente fez, por exemplo, para essa aplicação. O que significa, na prática, é que quando a gente tem algum problema com o mestre ASE, o cliente é acionado, né? Ele percebe aquela mensagem de erro. E quando o sensor não está parametrizado de acordo, ele também recebe essa informação. Tá? E a gente fez essa conexão com o sistema supervisório do cliente para ele poder monitorar essas informações. Tá? Basicamente, ficou dessa forma, um ajuste à distância, né? De novo com esse casamento do ASE e o IO-Link, justamente para chegar no nível de ajuste da capacitância do sensor, tem que ser o IO-Link. E o ASE, em função da redução do painel do cliente, do cabeamento e a simplicidade de se utilizar isso, né? Esse sistema. De uma certa forma geral, do que foi mostrado agora, eu gostaria só de pontuar algumas coisas, tá? Para ficar na cabeça de vocês. A montagem sem ferramentas no campo, então esse é um dos pontos muito grandes do ASE, a redução do espaço interno do painel, tempo de montagem dos sensores e atuadores, montagem sem a necessidade de um cabo específico ou com proteção shield, não há nada específico no cabo, tá?
como a gente transita ali com dados digitais, assim como no IO-Link, a interferência a campos eletromagnéticos é bem menor. A automação descentralizada, então, de novo, eu posso fazer qualquer tipo de topologia e colocar em qualquer lugar esse escravo, pode ser no próprio campo ou no painel, depende da situação. Ajuste remoto dos parâmetros, isso se deve ao fato da gente ter o IO-Link, e a troca do sensor em carregamento automático. Então, de novo, deu um problema naquele escravo, ASI, eu simplesmente reponho por um outro novo e eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso parar o meu sistema para fazer essa troca, tá? Ele é realmente plug and play. E o diagnóstico do sistema ASI deu para vocês terem uma ideia de como ele pode ser feito. Pode ser muito mais além do que aquilo que eu mostrei para vocês, tá? Mas, a princípio, de uma forma bem simples, é aquilo que a gente consegue visualizar como usuário, né? Eu, por hora, gostaria de agradecer aqui a presença de todos e pela participação de vocês. Eu tenho algumas perguntas aqui e eu vou já responder para vocês, tá? E à medida que vocês tiverem outras perguntas, por favor, vão colocando aqui que a gente vai respondendo. Bom, uma das perguntas aqui é sobre a possibilidade de colocar até 8 entradas e 8 saídas em um único endereço. Na verdade, exemplo, o endereço 1A ter 8 entradas e 8 saídas. Ok. É possível sim, tá, André? Na verdade, o que acontece? Acho que o melhor exemplo é exatamente esse aqui, né, que eu estou usando. Esse módulo, especificamente, ele está usando somente um endereço, tá? Então, quando perdão, um endereço não, 5 endereços, né? Porque aqui esse módulo em questão está usando 5 escravos meu. Esse módulo em questão ele está ocupando todos esses endereços que vocês viram aqui, ó. Ele está se comportando como um endereço, um escravo 1, 2, 3, 4 ou 5, em função da quantidade de palavras, né, que ele pode trocar. E esse módulo aqui em questão, ele tem 4 portas, e essas 4 portas eu posso configurar como entrada, como saída ou como IO-Link, nesse exemplo em questão. Então, se eu entendi bem a sua pergunta, sim, é possível fazer isso, depende do seu módulo, tá? Eu estou vendo que cada vez mais, à medida que a gente está ampliando a capacidade dos nossos módulos de troca de informação, eles estão ocupando mais espaços de escravos, tá? Então, é natural, por exemplo, que se eu tiver aqui um módulo desse de 8 portas, talvez eu tenha que ocupar 6 ou 7 escravos, ou endereços, né? Vamos falar assim, dessa forma, endereços para esse módulo especificamente. O que acontece na prática é que me reduz muito, né? Se eu posso colocar só 96 módulos, então, escravos, né? Isso vai acabar reduzindo a quantidade de escravos que eu tenho aqui. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui, só um instante. Então, vamos lá. No ASE 3, o endereçamento é feito por endereçador. No ASE 5, continua assim ou posso endereçar via rede? Olha, Walter, você pode fazer das duas formas, tá? Você comentou bem um ponto, eu talvez não tenha mencionado. Existem algumas formas de se fazer o endereçamento do módulo ASE. Tem um endereçador específico, que é um equipamento, eu posso mostrar a foto dele, por exemplo. Eu acho que até tenho aqui, ó. Mostro para vocês só um instante. Ele é um equipamento como este.
Deixa eu mostrar a tela aqui para vocês. Só um instantinho. Estão vendo aqui? Tá? Então, na verdade, existe esse módulo que faz o endereçamento, tá? Então, é simplesmente você pluga o escravo nele e põe o endereço que você quer. Mas também existe a possibilidade de você fazer isso via rede, tá? Não tem problema algum. Isso independente do ASI, se ele é 3.5, 3.0 ou 5.0, tá? Tanto faz. A troca quente pode ser feita por módulos de diferentes tipos ou ele só irá assumir aquele endereço se tiver a mesma característica? Na verdade, isso é muito importante, tá? Ele só pode ser feita a troca quente? Sim, pode, contanto que eles sejam iguais. Iguais. O que acontece é que ele tem um perfil. Deixa eu ver se eu mostro aqui também essa informação. Se o fabricante, né, A tiver o mesmo perfil que o fabricante B, ok, não há problema algum. Mas eles têm que ser o mesmo módulo mesmo, tá? Tem que ser igualzinho. Deixa eu ver se eu tenho essa informação aqui e eu mostro para vocês. Só mais um instante que eu estou buscando aqui. Se não tiver aqui... Aqui, acho que aqui é um bom exemplo. Só um instante. Então aqui, ó, eu vou dar um exemplo, né? Tá vendo esse perfil do master? Ele tem que ser exatamente o mesmo, né? Então, ele tem que ser exatamente o mesmo para poder se comunicar com a versão da sua rede em questão. E o módulo escravo, então se ele é um módulo escravo com 4 entradas digitais, você tem que repor ele por um mesmo modelo. 4 módulos, 4 entradas digitais, o mesmo módulo. Caso contrário, ele não vai reconhecer, tá? E isso pode vir a ser um problema. Deixa eu ver. Com a ASI 5.0, podemos trabalhar com entradas e saídas analógicas? Pode sim, tá? Na verdade, Eduardo, não tem nenhuma limitação com relação a entradas e saídas analógicas, tá? Você pode trabalhar digital, analógico, ou mesmo com o IO-Link. Se você olhar aqui, ó, se você olhar aqui, ó, deixa eu pegar. Só mais um instante, eu estou pegando aqui no site, que acho que fica até mais fácil para a gente ver. No site não tem, então acho que é mais fácil a apresentação.
Eu não tenho um slide específico falando aqui do analógico, né? Mas, só para você entender, é porque eles sempre se baseiam em entradas, né? I/O aqui, digital e de entrada e saída. Mas ele pode sim, tá? O que acontece na prática, de novo, às vezes um módulo analógico, ele vai precisar, ele ocupa como a palavra, né? A informação que a gente vai transmitir, ela precisa de mais espaço, pode ser que, dependendo do módulo escravo que você escolher, ele vai ocupar mais de um endereço. É muito parecido com o exemplo que eu mostrei agora há pouco aqui, né, na minha prática, que vai acontecer algo muito parecido com isso, tá? Estou vendo aqui que a gente tem mais algumas perguntas. Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu não sei se eu vou conseguir responder a todas, tá? Eu vou conversar aqui com o Silas e à medida que eu terminar aqui o evento, eu mando para vocês essas respostas, tá? E se não ficar clara, eu estou disponível também no telefone, eu deixo meu contato para vocês e a gente pode bater esse papo, trocar essa ideia, tá? O objetivo aqui hoje era mostrar a facilidade de se utilizar esse sistema e a facilidade de se fazer um diagnóstico e de se instalar de uma forma muito simples, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do webinar, fico à disposição de vocês mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima.